Fala galera, beleza? Adilson aqui e hoje a gente vai falar sobre importação de NFE. É uma dúvida muito comum e é um projeto um pouquinho mais complexo aí, então vamos começar entendendo o que a gente vai construir. Então aqui é um exemplo, um MVP da aplicação. Basicamente ela tem uma funcionalidade que permite a gente importar um NFE de uma nota fiscal e trazer os dados para o nosso WPF. Acontece bastante coisa aqui por baixo dos panos, mas vamos criar isso tudo. A nota fiscal eletrônica ela é um arquivo fiscal que é muito utilizado nos ERPs em geral, né? Que fazem questão de comércio. E é uma coisa que eu acho que é bem importante os devs conhecer, né? Muitos devs não sabem o que é, então acredito que vai ser bem interessante a gente adquirir esse conhecimento aí junto do que é esse arquivo e como faz para importar. Para quem não conhece, uma nota fiscal é uma representação XML de algumas informações, e aqui eu estou com um exemplo de uma. Também a gente vai contar com o apoio do manual do contribuinte, que mostra como que é o layout desse arquivo, né? Então a gente vai criar uma classe aqui para cada um e vamos carregar os dados dessas classes para nossa aplicação. Então vamos lá, vamos construir isso juntos. Primeiro passo, a gente vai criar uma solution. Next. Nosso solution vai chamar Retail App. Vamos adicionar também alguns projetos, né? Primeiramente nossa UI, com o desktop aqui, desktop UI, e vamos adicionar também nossos objetos que vão ser visualizados nessa UI. Então vamos adicionar aqui um projeto, Class Library, o nome de Retail App.viewModels. Beleza. E agora vamos iniciar aqui o processo de criar os objetos que representam aqui essa árvore. Então vamos começar no NFProc. Então a gente pega o NFProc, coloca como nome da classe aqui, beleza? Eu vou renomear aqui porque eu acho que não deu certo. E vamos criar uma pasta aqui para organizar esses caras que vão ser vários. Com o nome de fiscal, vamos mover o NProc para cá. Ele vai trocar aqui o namespace para gente. A NFProc ela tem uma particularidade, ela tem uma declaração de namespace aqui, ó. A gente tem que trazer isso aqui para a classe, senão não vai importar. Então vamos copiar esse texto aqui e vamos informar o namespace aqui. Então vai ser XML root parâmetro do namespace é igual aquele texto. Namespace aqui é maiúsculo, se for minúsculo não funciona. Vamos para a próxima. Então vamos pegar nosso XML, NFE. Vamos adicionar. Mais uma, inf NFE. Tornando duas públicas. Remover os users desnecessários. Beleza. Então, dentro da NFE Proc, a gente tem NFE. Vamos entender melhor. Então, dentro da NFE Proc, a gente tem NFE. Dentro da NFE, a gente tem a inf. E dentro da inf, a gente tem os dados da nota. Então, a gente vai ter o IDE. Então, vamos começar a dar uma carinha melhor para nossa aplicação. Então, aqui a gente vai ter um public NFE. O nome de NFE mesmo, bet7. Dentro do NFE, ou esse default aqui, para não ficar dando erro. Dentro do NFE, a gente tem, vamos lá olhar, a gente tem o inf.nfe, vamos adicionar aqui.
InfNFE com o nome de InfNFE igual a default. A gente tem mais um aqui, que é o signature, mas a gente não vai utilizar. Dentro do if, a gente tem o IDE e o emit. Vamos criar os dois lá. Então, dentro do if, a gente vai ter o IDE e o emit. IDE é dados da nota, emit, emitente. Remover os views necessários, criar o IDE, já a gente vai criar as propriedades, a gente não vai usar o IDE por enquanto. Então a gente tem o IDE e vamos adicionar mais uma, que é o emit. A gente vai fazer isso aos poucos, porque são vários, então se a gente for fazer tudo de uma vez, é fácil se perder e errar. Então a gente conseguiu criar o emit. Dentro do emit tem o endereço do emitente, então a gente tem que criar uma classe para isso também. Endereço do emitente. Vamos torná-la pública. E depois de fazer esse monte de coisa, vamos ver nossa estrutura. Então a gente tem a NFProc. Então vamos comparar aqui. NFProc, dentro da NFProc a gente tem a NFE, beleza? Dentro da NFE a gente tem a inf, boa. Dentro da inf a gente vai ter mais coisas. Então, dentro da inf a gente vai ter o public IDE com o nome de IDE mesmo, do default. E a gente vai ser o public emit com o nome de emit mesmo, getSet igual a default. Agora vamos criar as propriedades do emit. O .NET 6 tem esse negócio de ficar pondo default, mas dá para desabilitar. Então, dentro do emit, qual que é a mãe aqui? A gente pode copiar o campo e só adicionar o getSet. Então, por exemplo, CNPJ. Pub string CNPJ e faz o getSet. Beleza? Para ganhar um pouquinho de tempo, eu vou adicionar as propriedades aqui. Beleza? Então essas vão ser as propriedades. A gente já tem a parte do endereço do emitente aqui. Vamos popular o endereço do emitente também. Aí o importante é pausar o vídeo para copiar ou copiar direto do XML. Mas não pode errar aqui os nomes, hein? Volta no default aqui. Beleza. Então a gente criou as propriedades. O NFProc nosso está com o XML. Aparentemente está tudo certo. Agora vamos à questão da importação do XML. Para a gente poder testar isso, o ideal é criar um teste de unidade. Então vamos criar o projeto que vai agregar essa questão de utilidades aí do nosso sistema. Retail app.utility. Muito bem, .NET 6. Vamos aqui. Static class. Vou pôr o nome de XML Utility. Para a gente ter uma noção aqui do que é feito. Esse nome fica claro qual que é o objetivo da classe, né? Então, essa classe é estática, ela não precisa ser instanciada. E agora vamos criar um método que lê uma string e converte para XML, para objeto. Então, vai ler a string do XML e vai converter para objeto para a gente. Então, public static, ele tem que ser genérico. Então, XML to class. Ele vai ser tipado com tipo T.
e vai receber como parâmetro uma string com o nome de XML. Dentro dele, a gente vai ter o nosso serializer igual a new XML serializer, recebendo como parâmetro o tipo que a gente está passando no nosso genérico. Então, type of P. E depois ele vem e retorna. Return, convertendo para P. Contém essas aspas duplas aí, que é uma conversão, esses dois parênteses, uma conversão implícita. Nosso serializer, ponto D, serialize, recebendo como parâmetro uma nova string header que recebe o nosso XML como parâmetro. Beleza. Aqui ele vai falar que é possível retornar nulo, mas para o nosso teste não tem problema. Agora a gente tem que buscar o XML. Então, para buscar o XML, a gente vai ter que criar uma outra classe aqui na nossa utilidade, que vai se chamar file utility. Beleza? Dentro da nossa file utility, a gente vai ter uma classe que importa um arquivo XML, né? E recupera a string dele. Então, a gente vai ter um, um diálogo, uma caixinha de diálogo para buscar esse arquivo. Então, vai ser open file dialog. O nome de open file dialog igual a new open file dialog. Esqueci de criar um método aqui. Então, vamos criar aqui rapidão. Tornar ela estática. Static. String get string from XML. Ele não espera nada como parâmetro. E ele retorna um string. Return. Vamos criar a string aqui. Ele retorna o string.empty. Aqui tem um segredinho. O OpenFile Dialog ele vive no Windows Form, no namespace do Windows Form. Só que a gente tentar importar, não dá certo. Isso aqui é um bug do .NET 6. Então, para a gente contornar esse bug, a gente precisa marcar aqui que é possível usar o Windows Form no projeto. Então, vamos lá alterar isso. Muito bem, vamos editar esse nosso arquivo CSProj com um bloco de notas, adicionando aqui o Use Windows Forms. Salvar ele bonitinho. E agora, além de fazer isso, a gente tem que vir aqui nas propriedades dele e trocar para .NET 5. Salva. Aí aqui ele já passa a importar. É bug mesmo do .NET 6. Não tem solução ainda. Aí depois que ele importou certo, a gente vem aqui e volta a versão para o .NET 6. Aí aqui é esperado que ele build. Vamos ver. Pronto, succeed. Beleza, agora a gente pode avançar. Então, nosso Open File Dialog multiselect dele vai ser false. A gente pode pegar somente um arquivo. Open File Dialog.filter, ou seja, o filtro dos arquivos é igual a esse conteúdinho aqui. Então, XML files e all files. Ou seja, para permitir pegar só XML ou arquivo especificado pelo usuário. Depois a gente cria uma variável com o nome de dialog result,
pegando o resultado desse show dialog, que basicamente é essa sugestão aqui. Vou aceitar ela. Depois a gente vem. Se o nosso dialog resulte, se o nosso dialog resulte for igual a dialog result ponto ok, quer dizer que deu certo, que o usuário é, concluiu a operação de leitura de XML. Eu vou só trocar esse nome aqui para ficar mais indicativo. Então, se ele concluiu, a gente vai carregar a gente vai ler o arquivo. Então, vai ser using. Vamos ler esse arquivo. String reader com o nome de string reader é igual a new string reader, passando como parâmetro o caminho do arquivo do nosso filter, do nosso open file. Open file dialog ponto file name. E aqui a gente coloca o nosso XML string é igual a string reader. Vamos ver porque está dando erro aqui. Eu pus string reader aqui, ó. Pronto. E essa é a nossa classe de leitura do arquivo. Muito bem. Vamos ver se a gente consegue testar isso sem ser por um teste unitário. Vamos fazer um testezinho rápido aqui no nosso da PF mesmo. Vou pegar aqui na nossa main window e vou criar um evento loaded aqui. Só para a gente poder testar isso tudo. Isso aqui é quando a gente está com muita pressa, a gente faz isso. Então, dentro do nosso load, a gente vai fazer uma chamada só para a gente testar se realmente está funcionando essa questão da importação. Então, vamos criar aqui o método importar XML, onde a gente vai ter uma string XML content é igual file utility. Nós temos uma janela pública, vamos ver porque que não está achando. Pronto, vamos importar a referência aqui. File utility.get string from XML file. E depois o nosso NFE proc. Vamos ver se eu esqueci de colocar o NFE proc como public. Aparentemente não. Vamos adicionar uma referência aqui na mão. Add project reference. Vamos adicionar a referência para view models. Ok. Agora tem que ir. Pronto. É igual a XML utility. Ponto. XML do class do tipo nfproc, passando como parâmetro o nosso XML content. Isso deveria ser o suficiente para rodar.
Vamos fazer uma build aqui, build bem sucedida. Agora vamos rodar para ver o que vai acontecer na hora que nós abrimos. Não vai acontecer nada, porque eu esqueci de colocar a chamada do evento aqui, ó. Agora vai. Então, já chegou aqui no nosso XML, é, nosso import XML. Então ele vai fazer a gente pegar a nota. Praticar. Vamos abrir e vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Retornou. Vamos ver o que tem na NFE Proc. Olha só a parte do emitente, ó. CNPJ, CRT, IE, a parte do endereço. Todos preenchidos. Nosso próximo encontro, a gente vai criar um teste de unidade para importar isso e ver se a gente dá uma carinha para todo esse processo nosso aí de leitura de dados. É isso aí, galera. Muito obrigado e vamos construir isso juntos. Valeu!